Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar começando mais um Lendo Favoritos de Booktubers. E o de hoje é o caso, então, do favorito do Lucas Barros. Quem não conhece o Lucas ainda, né? Eu fiz o vídeo recentemente, há quase um mês atrás, que foi da Bel Rodrigues. Foi o primeiro vídeo lendo livros de Booktubers. E fez muito sucesso porque acabou chegando nela e eu nunca pensei que ia chegar na Bel Rodrigues, né? Bel Rodrigues, a maior de todas, o maior canal literário do Brasil, e chegou. E ela compartilhou lá no Twitter, me seguiu no Twitter também, então assim, fiquei muito emocionado, gostei bastante, muita gente nova chegou por aqui, então resolvi continuar lendo então os livros favoritos de Booktubers, e o segundo vai ser então o Lucas. Eu selecionei 4 livros dessa lista dele de favoritos. Realmente tem um gosto bem parecido com o dele, então eu já li os que são mais favoritos, sabe, total da vida dele, que é no caso It, a Coisa e Uma Vida Pequena. Eu li os dois. Uma Vida Pequena é até mesmo um favorito meu, então já tem ali uma similaridade com o gosto dele. E eu selecionei outros 4 livros, então, dessa lista. Eu já também li Torto Arado, que é um que eu meio que inspirei ele a ler, então eu tive que escolher outros. Ele me ajudou a fazer essa lista e colocou livros que ele gosta bastante. Vou mostrar agora pra vocês quais vão ser. Pra começar então essa lista mostrando aqui quais vão ser os livros, eu peguei então O Mundo de Sofia, do autor Justin Gardner, e esse livro aqui foi um presente da minha amiga Estela, que ela me deu, o livro dela. Gente, passando aqui só pra falar que eu não vou ler mais O Mundo de Sofia nesse vídeo aqui. Eu sei que é um favorito do Lucas, mas eu acabei optando por não ler agora, porque eu comecei e vi que é um livro bem mais lento e tem 500 páginas, então ia atrasar muito o vídeo, e eu quero ler esse daqui com um pouco mais de calma para absorver todos os ensinamentos sobre filosofia. E aí eu acabei optando então por ler um outro favorito dele, que é Querido Menino, que é uma história inspirada em fatos reais de um pai e seu filho que é dependente químico, e tem ali quem? Esse daqui? Quem é? Isso mesmo, Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Tô bem ansioso para ler esse daqui, eu acho que eu vou gostar bastante, então coloquei ele no lugar então de Mundo de Sofia, só passando aqui depois já na hora de editar o vídeo pra falar pra vocês que eu fiz essa mudança. Na verdade eu já li, aí eu tô fingindo que não li, mas é isso. É isso, mudei, tá bom? Agora vamos continuar com o vídeo normal. Bom dia, boa noite, ou qualquer bom horário em que você esteja vendo isso daqui. Até mais. E depois desse, eu tenho também nessa lista A Menina que Roubava Livros, do autor Max Zusak. Não sei, é um livro que muita gente já leu. Ele é o livro mais abandonado no Scooby, então tô com muito medo, mas eu tenho muito interesse em saber a história, porque eu já vi o filme, então eu gosto bastante e espero gostar também do livro, mas faz muito tempo que eu vi o filme, então já meio que esqueci, então vai ser meio que inédito pra mim o que eu li aqui. Deu pra entender? Espero que sim. Tem nessa lista também o livro Recursão, do Blake Crouch, que é uma ficção científica e é um dos autores favoritos do Lucas, né, o Blake Crouch, claro, boa tarde. Então estou muito ansioso para ler esse daqui. Sei que é puro surto, com viagem no tempo, umas coisas assim, e então acho que vai ser perfeito. E por último é o livro que eu não tenho físico, que é então a verdade sobre o caso Harry Cabert, do autor favorito dele também, o Joel Dicker. E eu nunca li nada do Joel. Não, eu já li sim. Eu li numa LC que teve lá também, na Twitch com ele, que foi o livro dos Baltimore. E eu não gostei tanto, então tô com poucas expectativas para esse. Mas é um livro que muita gente gosta e é de suspense, tem investigação, então acho também que vai ser bem bom. A gente tinha pensado em outros 2 livros, que foi então Querido Menino, e teve um outro lá que também está disponível no Kindle Unlimited. Vai ser esses 4 e espero gostar, né? Porque sou bem próximo do Lucas e a gente tem um gosto bem parecido, então eu acho que vão ser livros bem legais de serem lidos, e em breve eu já volto para falar com vocês sobre o primeiro que eu vou ler aqui, que vai ser Recursão, e eu vou ler lá na Twitch com vocês, então quem não me segue na Twitch ainda, aqui tá o link e também tá na descrição. Em breve eu volto para falar com vocês sobre Recursão. Oi gente, eu terminei de ler então Recursão, que foi o primeiro livro aqui pro vídeo de favoritos do Lucas, e foi um livro muito impactante. Eu fui com altas expectativas já, porque eu tinha gostado de Matéria Escura e todo mundo fala que Recursão é melhor, então eu já fui com várias expectativas, queria mesmo que todas fossem supridas e meio que isso aconteceu.
Eu não sei ainda se eu prefiro recursão ou matéria escura e mantenho então as 4,5 estrelas pra recursão. Oi gente, passando aqui porque eu tava editando o vídeo e eu vi que eu falei que dei 4,5 pra recursão, só que desde que eu terminei eu não consigo parar de pensar, então eu resolvi aumentar a nota pra 5 e favoritei recursão, então tá como favorito lá no Scooby. Eu não paro de pensar no livro desde que eu terminei, então não tinha como, tava me fazendo de difícil, com 4,5, 5 estrelas favoritado, passando aqui bem rapidinho só pra falar que mudei a nota então pra mais, e veio aí um favorito em comum com o Lucas. Aqui a gente vai acompanhar duas histórias que se passam meio que paralelas. A gente vai ter a história do Barry, que se passa em 2018, e durante ali um futuro no qual temos uma doença viral que está acontecendo nos Estados Unidos, que se chama Síndrome da Falsa Memória. E o primeiro capítulo é o Barry, que é um policial, tentando salvar uma dessas vítimas da síndrome, que é uma mulher que está tentando se suicidar, que vai se jogar de um prédio, e ele tenta conversar com ela antes dela se jogar, mas mesmo assim ela fica muito perdida nessas falsas memórias da sua mente e acaba se matando. Esse é o primeiro capítulo, já começa assim bem, sabe, sufocante. E, bom, aí depois disso vai aparecer então a nossa segunda história, que é a da Helena. A Helena é meio que uma cientista que está desenvolvendo uma cadeira em 2007, essa é outra história. E ela está desenvolvendo uma cadeira que ajuda as pessoas com Alzheimer a lembrarem das coisas e também outras pessoas a terem as suas lembranças bem fixas na mente. E meio que a gente já sabe, né, quando aparecem essas duas histórias, que em algum momento elas vão se juntar. E no momento que elas se juntam, meu pai amado, gente, oi, boa noite. Porque, sério, é surto atrás de surto. Gente, acontece tanta coisa nesse livro aqui que, sinceramente, pelo amor de Deus, ele vai virar filme, né? Adaptação sendo feita, então eu acho que vai ser um filme, assim, se for muito bem feito, vai ser recorde de bilheteria. Porque todo livro ele já é escrito nessa perspectiva bem cinematográfica, tudo é muito visual aqui, e tem tanta coisa que acontece que literalmente eu me senti numa sala de cinema ali, assistindo o filme por 2 horas e totalmente imerso, porque é incrível. Vai ter muita ação, muitas coisas aqui, no início do livro principalmente. A primeira parte é incrível, o livro é dividido em 5, e a primeira parte é muito sobre a vida humana e sobre essa questão da gente ter ali uma ligação com as nossas lembranças e como pequenos detalhes da nossa vida são muito impactantes e como a gente também cria um vínculo com as pessoas por meio dessas lembranças, por meio desses momentos importantes nas nossas relações, principalmente em relações de afeto, que a gente cria ali certas manias com a pessoa e essas manias continuam sendo sempre algo marcante na nossa mente e, sério, foi muito gatilho essa primeira parte, porque me fez lembrar e pensar em muitas coisas, então assim, nossa, deu vontade de chorar. O que é isso? Recursão, Blake Crouch, vai com calma. Ó, peraí, calma. Bom, acho que dá pra continuar. É isso. Recursão é um surto atrás de surto. A última frase do livro, eu literalmente vou colocar um print aí da minha reação, que eu mandei lá pro Lucas na hora que eu tinha terminado de ler, que foi tipo, meu Deus do céu, cara. Cara, Blake Crouch. Aqueles. Socorro. Sério, muito bom. Ai, sei lá. Eu queria assim, um pouquinho mais de alguma coisa, que seria essa parte que faz a gente pensar mais sobre a nossa vida e o papel que cada pessoa tem nas nossas lembranças. Isso ficou meio de lado na segunda e na terceira parte, que é quando acontece muita ação e essa questão de viagem no tempo, viagem pelas lembranças, na verdade, então é um conceito bem doido, mas ele explica muito bem. E a outra coisa que me fez não dar 5 estrelas foi que depois de um determinado momento, né, como vai ter essa viagem no tempo, eles ficam num loop muito grande, então é os mesmos acontecimentos por várias e várias páginas, e isso me cansou um pouquinho. Mas, no final das contas, eu achei um livro excepcional, muito bem escrito, é literalmente surto atrás de surto, puro entretenimento. Eu acho que o filme desse livro aqui vai ficar incrível. Se tiver bons atores que vão demonstrar esse afeto que os personagens têm, todo mundo aqui no livro tem muita presença, sabe? E tem as histórias muito bem criadas. Então eu acho que bons atores vão fazer do filme ainda melhor. E, sei lá, às vezes eu queria realmente esquecer, não ter lembranças desse livro, pra ter o mesmo surto que eu tive lendo na próxima vez que eu fosse ler. Deu pra entender?
Eu viajaria no tempo durante as minhas lembranças pra esquecer essas lembranças e recriar as novas. Não sei se fez sentido, mas é meio que assim esse livro. Surto atrás de surto. Recomendo demais. Chef Kiss, perfeito. Muito bom mesmo. Fica a recomendação aqui. É isso que eu tenho pra falar sobre recursão. Em breve eu volto pra falar com vocês sobre A Menina que Roubava Livros. E até o momento, se tudo continuar assim, vamos ter vários livros ali que eu vou gostar da mesma forma que o Lucas gosta. Recursão já começou muito bem, 4,5, e é um favorito dele, então quase se tornou um favorito meu. Mas é um livro que eu vou recomendar para muitas pessoas. É isso. Em breve eu volto para falar com vocês sobre A Menina que Roubava Livros. Gente, eu terminei de ler então o terceiro livro aqui dos favoritos do Lucas, que foi A Menina que Roubava Livros, do Mark Zusak. E para quem não conhece, a sinopse desse livro aqui, a gente vai acompanhar a história de vida da Lizzie Meminger, que é uma jovem, que ela tem ali por volta de 12 anos, 10 anos no início da história. No primeiro capítulo ela tá presenciando a morte do irmão dela, e a família dela, com medo de acontecer algo ruim também com ela durante esse tempo que eles estão passando por muitas necessidades, optam então por mandar ela para uma nova família que tem ali mais condições de ajudar ela e de cuidar dela. E aí, essa história aqui ela é narrada por uma perspectiva bem diferente, que é um dos pontos que eu mais gostei. Perspectiva então da morte. É a morte que conta pra gente, né, aqui é a Dona Morte, contando pra gente toda essa história da Liesel e tudo que ela viveu. É uma história que vai se passar durante a época do nazismo, então tem bastante cenas aqui sobre um momento histórico triste, e também tem outros momentos que falam sobre a guerra, então tem várias mortes também aqui nesse livro, e a forma que o autor escreve é muito poética em alguns momentos, o que dá um ar muito diferente para o livro. Em vários momentos até eu linkei bastante essa diferença de escrita com um livro que eu gosto muito, que é Lincoln no Limbo, que também é narrado por uma perspectiva totalmente diferente, e até mesmo a diagramação e tudo mais, é tudo muito diferente. E aqui também tem umas partes que são assim, que ela tá, tipo, falando alguma coisa, aí, por exemplo, ela tá falando normal, e aí tem uma pausa assim, que é como se fosse uma coisa pra acrescentar na história. Isso eu gostei bastante, porque deu um ar diferente pro livro, só que, em várias partes, eu fiquei um pouquinho cansado. O início é muito legal, tipo, por mais que seja muito triste, eu achei também umas partes bem engraçadas, a forma como ela vai descobrindo mais sobre esses pais novos dela, e também sobre o que ela tá passando ali no momento, como ela vai descobrindo. Nisso ela nem entende muito bem, então ela meio que gosta do Hitler, mas depois que ela vai aprendendo sobre o mundo, ela vai percebendo como ele foi um monstro na nossa história. E também tem umas partes ali que tem um desenvolvimento de romancezinho dela com um amigo dela. E tem umas partes muito fofas também que falam sobre essa coisa da infância mesmo, da amizade entre duas crianças, adolescentes. Isso eu gostei bastante porque eu achei muito fofo. Além do fato do autor entrar realmente ali na abordagem de todas as vidas dos personagens, é um dos pontos mais legais, porque ele vai te falar bastante sobre cada personagem, ele vai entrar no íntimo, no coração de cada um. E por isso é um livro bem longo também, mas é, como eu disse, um dos pontos que me fizeram dar então as 4 estrelas. Eu gostei bastante do livro, foi por muito pouco que eu não dei 4,5. Eu dei uma chorada no finalzinho, acho que vou tentar colocar aqui que eu tava em live, aí eu dei uma choradinha com o final, mas eu não consegui, sabe, em alguns momentos eu me sentia muito cansado porque ele enrolou muito pra fazer algumas coisas acontecerem. E um outro ponto que eu achei muito chato, por mais que a gente já saiba o que vai acontecer, porque a história a todo momento meio que te conta isso, você já sabe qual vai ser o fim, a morte ela te dá ali spoiler da história. Então, vários momentos faltava tipo 60, 70 páginas pro fato acontecer de fato. Ela já tinha falado pra gente que essa coisa ia acontecer. E eu fiquei, putz, pra que contar pra gente, sabe? Se já vai acontecer. Então, isso foi um dos pontos que me fizeram não dar as 4,5 estrelas ou fazer o livro se tornar um favorito. Porque no início eu pensei que ia ser 5 estrelas e favoritado, porque tava muito envolvido com a história. Eu marquei umas coisas bem bonitas, aliás. Tem uma aqui que logo no início já é uma parte assim super triste que fala sobre esse novo pai que ela tá tendo, né? E como ele é meio que ignorado pela sociedade. Daí fala bem assim: para a maioria das pessoas, Hans Huberman mal chegava a ser visível. Uma pessoa não especial. Com certeza, tinha excelentes habilidades como pintor. Sua habilidade musical era superior à média,
mas, de algum modo, e tenho certeza de que você deve ter conhecido gente assim, ele conseguia parecer uma simples parte do cenário, mesmo quando estava na frente de uma fila. Vivia apenas por ali, sempre, indigno de nota. Não era importante, nem particularmente valioso. Aí eu fiquei super mal já no início, mas acabou que o livro, por vários momentos, ele repetiu a mesma coisa muitas vezes, e aí isso me cansou também. Mas é um livro muito bonito, eu não entendo por que ele tem tantos abandonos. Se vocês já viram o vídeo do Lucas, que ele lê o mais abandonado e o mais bem avaliado, eu acho, mais lido do Scooby, esse daqui é o mais abandonado de todos lá no Scooby, eu não entendi porque. Assim, até entendo, porque é um livro um pouco difícil de fluir em algumas partes, por mais que eu tenha lido em 2 dias e meio. Eu sei que é um livro um pouco difícil de pegar ali realmente o ritmo, e quando você pega vai rápido, mas é um livro muito bonito e que tem muitas coisas aqui para ensinar sobre a gente, e também o amor da Liesel pelos livros é algo muito legal, porque o autor fez muitas ligações com essa questão das palavras mesmo. Tem uma parte aqui que a Liesel tá muito brava com um outro personagem e ela fala várias coisas assim sem pensar que realmente vão magoar aquela pessoa. Aí o autor fala que as palavras dela machucaram, que a outra pessoa estava cheia de hematomas pelo corpo todo, simplesmente pelo uso das palavras. Então isso é uma outra coisa que eu achei muito legal. Mas é um livro que vale 4 estrelas, porque eu acho que é um livro muito bonito e único na sua totalidade. Até o momento, estou gostando bastante dos livros que o Lucas tem como favorito. Foram... Esse aqui, na verdade, é o segundo livro, né, galera? Então, os 2 livros que eu já li, eu gosto bastante. Eu já sabia que eu ia gostar dos livros que ele recomenda, porque a gente tem um gosto bem parecido. E é isso que eu tenho pra falar sobre A Menina que Roubava Livros. É um livro que eu gostei, que eu recomendo muito. Em breve eu volto pra falar sobre o terceiro livro, que é A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, do Joel Dicker. E espero gostar bastante desse. É outro livro enorme, então assim, torçam por mim. Em breve eu volto pra falar com vocês sobre o terceiro livro. Oi, gente, eu acabei de terminar o terceiro livro aqui dos favoritos do Lucas e foi A Verdade sobre o Caso Harry Cabert. Vou deixar aqui a capinha aparecendo pra vocês. E... polêmica. Eu não gostei tanto desse livro, eu dei 3,5 e vou falar pra vocês porque que eu não gostei tanto assim. Eu ia dar 3 estrelas, na verdade, mas eu já tinha lido outro livro do autor, que foi o livro dos Baltimore, que eu li também com leitura conjunta lá nas lives que o Lucas estava fazendo na Twitch. Aliás, quem não me segue na Twitch ainda, me segue aí, ó, o link vai estar aparecendo aqui e vai estar na descrição. Enfim, me sigam lá que tô fazendo um live também de foco. Mas é isso, eu já tinha lido esse outro livro do autor e eu não tinha gostado tanto assim. E aí eu fiquei com bastante expectativa pra esse, porque todo mundo fala que é um dos melhores do autor. Então eu já fui esperando muito e acabou que me decepcionou em várias partes. A gente vai acompanhar aqui um autor que é o Marcos e ele tá precisando escrever seu segundo livro, mas ele tá com muito bloqueio criativo e ele precisa de ajuda então de um professor dele, que também é um escritor muito famoso, que é o Harry Cabert. Só que aí, logo no início, começa a meio que aparecer algumas coisas que envolvem o Harry Cabert. Aparece então um esqueleto de uma moça muito jovem no quintal do Harry Cabert, que estava enterrado e foi descoberto. E é de uma moça que desapareceu há 30 anos atrás, alguma coisa assim. Faz bastante tempo que ela sumiu. E aí o Harry Cabert está sim envolvido com a morte dessa garota. De alguma forma ele estaria. Tanto que ele vai preso logo do início do livro. E aí a gente vai começar então o desenvolvimento dessa história, o Marcos tentando descobrir a verdade, porque ele gosta muito do Harry Cabert e nunca imaginou que ele faria uma coisa dessa, né, matar alguém. E isso também vai ajudar ele a escrever o seu segundo romance. Então é um livro de investigação, vai ter muitas coisas assim, tiroteio, e só faltou mesmo o helicóptero da polícia. Então é um livro que tem muitas coisas assim, é super frenético, por mais que ele tenha quase 600 páginas, é um livro que passa super rápido e que você não vê a quantidade de páginas, por mais que o autor também seja meio prolixo. E aí eu já entro em um dos pontos que eu não gostei tanto, que é essa repetição de história. Por isso que o livro é tão grande, que me deixou um pouco ali vontade de ver mais do potencial narrativo do autor. Ele sabe controlar muito bem a história, ela não fica cansativa, por mais que ele volta no mesmo ponto várias vezes. Aliás, eu acho que tem a mesma frase, a mesma parte assim da história que ele reutiliza 5 vezes, eu acho que no mínimo 5 vezes. Eu fiquei meio cansado disso, porque acontece também bastante nos Baltimore, e aqui
não mudou tanto, ainda acontece essa repetição de história dos mesmos momentos várias vezes, isso me deixou muito ali, sabe? Poxa, por que ele não coloca outros momentos, outros pontos de vista, pelo menos? Porque, por exemplo, o Stephen King é muito prolixo e ele fala muitas coisas de novo, sabe? Ele repete as mesmas partes, mas ele repete de pontos de perspectivas diferentes e também acrescentando algumas coisas a mais. E aqui eu não senti tanto isso. E a outra coisa que me, sabe, magoou mais ainda foi então a questão da pedofilia. Eu discuti bastante o livro com o Lucas antes de falar qualquer coisa aqui, pra gente ver ali quais eram nossos ideais e o que a gente acreditava. E eu sei que o Lucas não passa pano pra essa questão da pedofilia, porque o personagem Harry Cabert, ele tem 30 e poucos anos, tava com a garrafinha de água aqui do nada. E 34 anos quando ele se envolve então com essa garota, né, que é desaparecida e que tem o corpo ali descoberto quando ela tinha 15 anos. E aí é bem problemático isso. Aliás, os capítulos que demonstram ali a relação dos dois é muito chata pra mim. Eu fiquei muito agoniado. É uma coisa bem mais íntima também. Sei que muitas pessoas não, talvez não fiquem tão incomodadas assim, mas eu fiquei bastante. Isso foi o que tirou ali muito da nota, porque eu fiquei muito incomodado de verdade. Eu acho que poderia ter outras abordagens que envolvesse também esse relacionamento muito intenso dos dois, que não precisasse de uma diferença de idade tão grande. Por mais que o relacionamento deles se desenvolvam em 1970, foi meio complicado para mim absorver essa questão da idade. E a outra coisa é que eu achei também que o plot, um dos plots eu meio que descobri, o outro tem dois plots, na verdade não sei se tem só dois, mas um deles eu meio que descobri, o outro me emocionou bastante, aliás, fiquei bem emocionado, mas um deles eu descobri e fiquei meio, sabe, chateado, porque a gente leu 570 páginas e nas últimas páginas uma coisinha muito simples faz todo o livro parecer que foi meio que jogado por água abaixo, porque acontece uma coisinha ali que revela tudo que estava por trás da história toda. E aí eu fiquei, poxa, por causa de um errinho ali de um personagem, tudo vai, tipo, parece que, sabe, não fez tão sentido assim pra história. Mas aí na hora que explica tudo que aconteceu lá nos anos antigos é muito bom. E realmente o último capítulo é intenso pra, sabe? Aham, isso mesmo. E aí você fica muito envolvido com a história, mas eu acho que faltou várias coisas que eu queria ter visto mais e que eu acho que por ter mais de 500 páginas o autor poderia ter desenvolvido melhor e com mais eficácia. Mas fora isso, é principalmente por questão da pedofilia, que é um assunto muito delicado pra mim, que eu não consegui passar ali pano e me incomodou demais, de verdade. Então, é uma escrita muito boa do autor. Eu quero ler os outros livros dele. É um livro que eu até aproveitei bons momentos e foi uma leitura até rápida para um livro tão grande, mas teve vários pontos que eu não gostei tanto assim. Aliás, estou fazendo esse vídeo e tenho certeza que eu vou esquecer de coisas que eu queria ter falado, porque eu debati bastante com o Lucas. A gente pode bater também um papo aí nos comentários, caso alguém queira falar sobre esse livro, porque eu acho que ele desenvolve bastante comentários legais e uma discussão que seria boa de ter. E é isso, termino então... Deixa eu tomar um pouco de água. E é isso, termino então aqui falando sobre Harry Cabert com a nota 3.5. Um livro que eu recomendo, acho que muitas pessoas podem gostar dele e não se incomodarem tanto assim com esses pontos que me incomodaram. E fui até mesmo das poucas pessoas que não gostou tanto assim. Eu acho que praticamente todo mundo que já leu o livro por conta do Lucas deu 5 estrelas também, como ele. Ele deu 4,5 na verdade, porque ele tirou meio ponto por conta da pedofilia. Ele não conseguiu passar pano também pra isso, ele achou bem sensível e bem ruim de ler, mas ele gostou muito da história e da forma escrita e dos plots, então é por isso que ele deu uma nota tão alta e também é favorito dele. Então é isso que eu tenho pra falar sobre Harry Cabert. Queria ter gostado um pouco mais, mas não funcionou tanto pra mim. Espero que funcione para as outras pessoas que forem tentar ler. A gente volta logo mais pra falar sobre o último livro, que vai ser agora, no caso, Querido Menino, do Dave Sheff. Vem cá, vem cá. Ó, gente, quem tá aparecendo, vem. Vocês pensaram mesmo que ele não ia aparecer? Olha lá, mano. Ó. É isso, galera. O update, na verdade, é de abracinho. Doutor. Demais. Olha. Ó. Dá tchau pro pessoal, dá tchau pro pessoal. Eu tava tomando água, maninho.
gente, eu terminei então o último livro dos favoritos do Lucas, que foi Querido Menino, claro, aqui do autor David Sheff, e é um livro inspirado em uma história real que também virou filme com o Timothée Chalamet e o Steve Carell. Aqui a gente vai acompanhar então como que se passaram os anos desse pai tendo que se adaptar e também ajudar o seu filho que é dependente químico. É uma história bem intrínseca e simples em vários momentos, mas também cheia de coisas que vão ensinar a gente. Tem muitas informações legais aqui e que são, assim, eu acho que imprescindíveis para o dia de hoje, para a gente entender também essa doença, né, que é a dependência química. O primeiro capítulo, a introdução, na verdade, o autor já deixa a gente bem, sabe, instigado realmente. A gente se sente ali com o coração apertado com as palavras que ele fala logo de cara pra gente. E aí, no decorrer do livro, vai ter, então, o desenvolvimento da história de vida dele. O livro começa com a mulher dele grávida e tendo então o Nick, que é o nosso personagem principal, caso o filho do autor. Aliás, o autor também ele é escritor na vida real, então tem muitas coisas aqui que ele faz ali uma pesquisa de fato de campo para falar pra gente sobre estatísticas e matérias mesmo que falam sobre a dependência química. Já logo no início ele fala ali pra gente um dos dados que é bem chocante pra gente ver como que existe muitos dependentes químicos nos Estados Unidos, que ele fala mais sobre isso mesmo, sobre os dados dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Ele fala bem assim: nos Estados Unidos, pelo menos 12 milhões de pessoas já experimentaram metanfetamina, e calcula-se que mais de 1,5 milhão são dependentes dela. No mundo inteiro, há mais de 35 milhões de usuários. É a droga pesada de maior uso, mais que a heroína e a cocaína juntos. Nick alegou que procurara a metanfetamina durante a vida inteira. Quando a experimentei pela primeira vez, disse ele, era exatamente o que eu queria. Isso ele vai falar em vários momentos, esses pensamentos que o Nick tem e da necessidade que ele sente de sair daquela vida que está fazendo tão mal para ele, mas como é difícil também, ele vê que precisa de ajuda e como também é muito difícil para as outras pessoas, a família, ajudar, porque a família também fica muito dependente. Ele vai citar em vários outros momentos também dados históricos e dados ali que estão acontecendo no momento. Esse livro se passa em 1900 e alguma coisa, 2000, 2008, por aí. Acho que ele termina em 2008, então tem vários dados que são ali momentos reais que o autor estava pesquisando e que encontrou. Tem várias partes bem pesadas. A gente vai viver aqui também um looping. Vai estar sempre acontecendo a mesma coisa na vida desses personagens, porque meio que é assim que aconteceu, né? Como é uma história real, esses personagens vão vivendo as mesmas coisas diariamente, todo mês, ano após ano, as mesmas coisas, né? O pai tentando ajudar o filho tentando se ajudar, ir para reabilitação, ficando ali por um tempo, mas mesmo assim tendo outras recaídas, e o pai continuando a não dormir, desenvolvendo ali problemas de saúde por conta disso. Então é uma história bem pesada, bem triste, e que te faz pensar bastante sobre como a gente pode ajudar as outras pessoas, como a gente pode ajudar esses dependentes químicos. Aqui tem um dado também muito triste de ver, de como o governo mostra, né, que se importa com pessoas que têm essa doença, mas na verdade não fazem nada e fica todo o peso de ajudar esses dependentes fica em cima da família. E muitas das vezes, né, a família também não tem forças e nem recursos suficientes, sendo que o governo poderia fazer mais por essas pessoas, demonstrar mais ali importância. Então, tem vários momentos aqui, principalmente porque se passa nos Estados Unidos, fala sobre como os Estados Unidos têm várias propagandas que falam sobre a gente ajuda, a gente é um país que está se importando muito com pessoas que são dependentes químicas, mas na hora de ver as estatísticas, eles não fazem praticamente nada. Então é um livro também que mostra muito isso. E aí, outra parte que eu já achei bem legal, que dá ali mais um momento de alívio para o livro, são todas as partes que o David Sheff fala ali sobre o momento íntimo dele com o filho, de verem filmes. Então tem várias referências a filmes aqui, como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, muitos filmes na verdade, autores também. Fala muito também sobre a época que se passa o livro, dessas bandas de rock que influenciavam muito ao uso de drogas e como isso foi se tornando ali meio que uma coisa que definiu esse grupo, né? Tem várias referências ao mundo de entretenimento, tem umas referências aqui a Harry Potter, mas é aquela coisa ali que é real, porque
como o livro se passa em 2000 e alguma coisa, os filhos mais novos do David estavam realmente lendo os livros de Harry Potter, então tem uma parte bem legal. Aliás, tem um spoiler grandão de Harry Potter, de um dos últimos filmes. Eu até escrevi assim, spoiler, então, caso alguém não tenha lido Harry Potter ainda e queira ler muito esse daqui, vai ter um spoiler bem grande de um dos últimos livros. Mas é isso que eu tenho pra falar de Querido Menino. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu só não dei 5 estrelas porque, ao passo que eu fiquei sabendo que o autor era escritor, eu fiquei esperando mais palavras bonitas e mais emocionantes. A gente tem muitos momentos aqui delicados, mas acho que o autor deixou a desejar um pouquinho ali nessa questão mesmo do uso das palavras que realmente fossem emocionar a gente. Mas é isso, é um livro muito bom, é bem triste, pesado, mas que vai ensinar muito e vai abrir nossos olhos para entender mais sobre a vida dessas pessoas que passam por esse tipo de doença. Então fica a recomendação, e eu acho que é um favorito também do Timothée Chalamet. Então fica aí a recomendação de um livro favorito dele, que o Lucas leu em vídeo, aliás. É isso que eu tenho pra falar sobre Querido Menino. Bom, então foi isso, esses 4 livros que eu li aqui pros favoritos do Lucas. Relembrando mais uma vez, eu já tinha lido os favoritos de verdade, que são Battle Royale, Torto Arado, It a Coisa, Amigo Imaginário. Então todos esses livros eu já tinha lido antes, e aí eu tive que escolher outros 4. Ele me ajudou, aliás, a criar essa lista de 4 que seriam ali favoritos dele de verdade também, e esses foram as escolhas dele. Nossa, velho, deu pane no sistema aqui agora, mas tudo bem. Eu vou fazer agora um momento com vocês de recapitulagem de notas. Eu comecei a ler, então, foi Recursão, que esse daqui quase se tornou mais um favorito que eu teria com o Lucas. Dei 4 estrelas e meia, mas foi por muito pouco que eu não dei 5 estrelas também. Depois dele, eu li A Menina que Roubava Livros, que eu dei 4 estrelas, e eu gostei demais da leitura também. Depois eu li Harry Quebert, que eu não gostei tanto assim, eu dei 3,5. E por último eu li, né, o que eu acabei de falar com vocês, que foi Querido Menino. Aliás, galera, esqueci de falar, mas tem a versão do livro também, pelo olhar do filho, que é Cristal na Veia, que é praticamente a mesma história de Querido Menino, mas aqui no caso é o filho mesmo narrando a história. E então fica aí a recomendação dos 4 livros que eu li aqui por conta do Lucas. Eu achei muito legal porque combina demais ainda esses 4 livros com o gosto literário dele. Temos Harry Quebert Recursão, que é puro surto, traição, pessoa dando tiro na outra, helicóptero da polícia, moto fazendo randandandan, correndo atrás das pessoas, sabe? Gente puxando o cabelo da outra, umas coisas muito loucas assim, viagem no tempo. Então é bem o estilo de livro que ele gosta, né? Essas coisas bem doidas que fazem a gente ficar, sabe, surtado. Outros 2 livros que foram, no caso, esses 2 aqui, que fazem você pensar, que faz então aqui, por exemplo, em Querido Menino, entender um pouco mais sobre essa questão da doença de dependência química, e Menina que Roubava Livros, pra gente entender ali sobre o nazismo e também entender sobre a relação das pessoas com a morte, com o luto. Então todos os livros eles trouxeram alguma coisa que lembra muito o gosto literário do Lucas, e foi por isso que eu gostei bastante das escolhas. Mas é isso, os 4 livros recomendo bastante. Sei que sou uma das poucas pessoas que não gostou tanto assim de Harry Quebert, então mesmo assim eu deixo a recomendação, porque pode funcionar pra você diferente do que não aconteceu comigo. Enfim, 4 livros muito bons. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí qual desses livros você gosta e qual deles também você tem interesse em ler, e qual dos livros aqui que eu citei você teve ali também interesse em colocar na wishlist por conta do Lucas. Todos os 4 livros eu vou deixar o link aí de compra na Americanas e no Submarino na caixinha de informações. Então se você comprar lá, você usa meu link pra gente, né, conseguir ali um dinheirinho a mais no final do mês. Mas é isso, a gente volta no próximo vídeo, e tô pensando aí já nos próximos booktubers que eu vou selecionar pra ler os favoritos. Mandem aí também algumas recomendações, qual booktuber você queria que eu lesse os favoritos dele. A gente se vê numa próxima, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!